Hoje vamos começar diferente. Lucas Mantovani, te apresento para você falar a rima. Cara, eu não vou falar rima. Eu falei, não vou falar rima. Pô, rima aí, cara. Eu não. Você é o cara da rima. Se você não vai fazer rima, não tem rima. Não inventa. Está no ar o Chamo VAR número 60. Eu sou o Celso Peixoto e tenho comigo ele, Lucas Mantovani. Tudo bem, Lucas? Fala, Celso, tudo bem? Por aqui tudo certo, por aí. Ah, por aqui muito bem. A gente começou em alto astral esse podcast. Sabe por quê? Porque todo mundo já seguiu a gente nas nossas redes sociais, nosso Twitter, nosso Instagram e o nosso TikTok, Pode Chamo VAR. Já se inscreveram também no nosso canal no YouTube, Podcast Chamo VAR. Eles já estão lá, estão escutando o podcast. Sabem que toda terça-feira tem live pós-rodada. Então a galera já se inscreveu, já está ali nas nossas redes sociais. E também já tem gente no nosso Apoia-se. Lucas, como que faz para ser um apoiador do VAR? Celso, para apoiar o VAR tem duas formas específicas. Uma é a partir do nosso programa de apoio, e aí o nosso programa de apoio tem tanto no Apoia-se, lá no apoia.se/podchamovar, ou lá na assinatura do PicPay no @podchamovar. Agora, caso você não queira ajudar dentro do programa de apoio, você pode mandar um Pix pra gente de qualquer valor, de qualquer, enfim, qualquer momento que você se sentir à vontade para mandar. chamovarpodcast@gmail.com é a chave do Pix. Você manda lá o valor que você puder. Além disso, a gente tem mais algumas coisas para falar para a galera, né? Sempre a gente fala do nosso grupo de Telegram, que é aberto, é só pesquisar a Cabine do VAR. Você entra num grupo onde a galera só discute Série C. Claro que às vezes rola uma aleatoriedade, porque no fim das contas todo mundo gosta de futebol, mas o foco é Série C. Se você quer trocar uma ideia bacana com uma galera que curte muito a Série C, tá a par da Série C, torce para os times da Série C, entra no nosso grupo, só pesquisar lá, Cabine do VAR. Também tem nosso texto do Última Divisão, parceria do Chamo VAR com a galera do Última Divisão. O texto sai toda quarta-feira, você dá uma olhada lá, o resumão da rodada, para você ficar em dia com o que aconteceu na última rodada. E claro, estamos procurando novos integrantes para o Chamo VAR, então se você gosta do nosso projeto, se você tem intenção de colaborar, de se tornar um membro, é só responder o formulário que está na descrição e a gente entra em contato com você. Aliás, não só o formulário está na descrição, como todos os outros links estão na descrição desse episódio, não precisa fazer nada agora. Continue escutando, depois você para e vai lá consumir os outros conteúdos do Chamo VAR. Tem conteúdo para a semana inteira. Chegamos naquele momento, aquele grande momento da Série C, em que vamos descobrir quais são os 4 classificados, os 4 que vão deixar a gente para jogar a Série B. A gente já conhece 2. O Tombense e o Ituano já estão classificados, já estão garantidos na Série B do ano que vem, com 5 times na disputa. 5 por quê? Porque no grupo C, o Paysandu já deu adeus ao sonho do acesso à Série B, vai continuar na Série C por mais um ano, vai continuar com a gente. Ano que vem tem mais, tem muito Paysandu no Chamo VAR. Acho que vocês não queriam ouvir isso, mas infelizmente pro torcedor, Botafogo e Criciúma estão na briga ainda para ver quem é o dono dessa última vaga. Já no grupo D, o Tombense já garantiu sua vaga na final, tá tranquilão, mas Novo Horizontino e Manaus se enfrentam. É um jogo, não vou nem dizer que é jogo de 6 pontos, porque os dois têm 6 pontos, então quem ganhar ali já garantiu. Se empatar, ali um problema pro Novo Horizontino, que tem a vantagem, porque o Ipiranga tá vivo. A gente colocou ali, tem gente já colocando o Ipiranga desclassificado, venceu o último jogo, tá vivíssimo nessa disputa, pode ser o segundo, mas para isso precisa vencer o seu jogo, precisa de combinação de resultados, mas o Ipiranga vivíssimo na disputa, chance grande, se vencer esse jogo eu já garanto que não é o último do grupo. Então, vencendo o Tombense, que já tá classificado até para a final, o Ipiranga garante não ser o último no grupo. O time que começou muito mal essa segunda fase pode ir, né, ali, briga até o final. Lucas, a gente vai fazer hoje uma análise jogo a jogo, mas eu queria ver com você se você tem algo a dizer sobre essa última rodada ali, esses confrontos emocionantes, emoção até o final. É isso que a gente esperava
na Série C, né? A última rodada valendo alguma coisa. Porque terminar ali, garantir antes da última rodada não tem graça. Tem que deixar tudo pro final. A Série C entregou nessa quinta rodada o que a gente estava esperando, né? Principalmente no quesito emoção. Teve bons jogos nessa rodada. Manaus e Tombense, por exemplo, no grupo D, foi um jogo bastante emocionante. Ipiranga e Novo Horizontino também, um jogo de muitas viradas, né? No grupo C, eu já acho que os jogos não foram assim tão emocionantes, mas a gente teve definições importantes. O Botafogo, por exemplo, ganhando do Paysandu, né? Então, acho que essa quinta rodada foi bem legal, assim, para quem estava acompanhando, para quem estava esperando chegar esse momento de decisão. Chegamos, né? Então, agora não tem mais por onde correr, e nessa sexta rodada específica que a gente vai entrar agora, acho que tem 2 jogos extremamente interessantes e 2 jogos que podem ser bons dependendo dos resultados do outro, né? Porque aí também vai de cada time e as combinações que cada time precisa, mas a gente vai passar certinho por elas agora. E nessa rodada com jogos simultâneos entre os grupos, vamos embora. Os jogos de sábado, os jogos do grupo C, às 17 horas, Paysandu e Criciúma. Paysandu já está fora de combate, né? Não pode mais subir. Já o Criciúma precisa vencer e torcer para que o Botafogo não vença, contanto que o Criciúma faça mais gols do que o Botafogo. Porque no critério de desempate eles estão ali no número de gol pró, empatado no número de gol contra e empatado no saldo de gols. Então, a única diferença entre eles é o número de pontos, né? E obviamente o número de vitórias. Mas uma vitória do Criciúma e um empate do Botafogo igualar é isso. Quem tiver mais gols fica ali com a vaga. Se pro Criciúma, né, imaginar que o Criciúma vença, até porque o time não tem apresentado um futebol vistoso. Eu ia dizer nessa segunda fase, mas é algo que não acontece tanto no... Mas era um time mais eficiente, menos com o Paulo Baier. Né? Ele foi demitido, entrou o Tencate, que não mudou muita coisa. Ainda dá pro Criciúma, não pelos pontos, mas pelo futebol. A torcida pode ter esperanças, Lucas? Cara, pelo futebol eu acho que ainda dá, até porque a gente pega o confronto do Criciúma, o Criciúma joga contra um Paysandu que já não quer realmente nada na competição, até porque foi eliminado, né? O ano do Paysandu acabou, né? Até na carta que o presidente do Paysandu lançou nessa semana, pedindo desculpas, enfim, e falando declaradamente que o ano do Paysandu já acabou, agora é pensar em 2022. Então, o Criciúma tem esse confronto teoricamente mais fácil por conta disso, pega um adversário que não quer mais nada, e quando olha para o outro lado, vê um Ituano e Botafogo, para depender só dele, precisando ganhar o jogo. Ganhar do Ituano é muito difícil, ganhar do Ituano do Mazola. Ainda mais com o Ituano, mesmo garantido na Série C, podendo ir para uma final de campeonato. O resultado, um empate nesse jogo, não é uma coisa impossível de acontecer, até um resultado bastante plausível, né? Eu acho que o Criciúma tem chance mais pelo contexto das coisas do que pela bola em si que está apresentando, que não é nada espetacular, né? O time não faz um campeonato maravilhoso, principalmente nessa segunda fase. Só que o Botafogo também não. Então, sim, o Criciúma ainda tem plenas chances de conseguir passar. Primeiro tem que ganhar e depois tem que ver o resultado aí de Botafogo e Ituano. Entrando em Botafogo e Ituano, ou melhor, Ituano e Botafogo, mesmo horário, o Ituano precisa de um empate para garantir, não o acesso, mas a vaga na final. Uma vitória, obviamente, já garante a vaga na final. O Botafogo precisa também um empate, contanto que faça mais gols do que o Criciúma, garante o acesso. Uma vitória do Botafogo garante não só o acesso, como faz o Botafogo roubar, entre aspas, a vaga na final do Ituano. Lucas, mais tranquilo para o Botafogo, mesmo o time também não apresentando um futebol muito vistoso, né? Não enche os olhos o futebol do Botafogo, mas o Botafogo tem mais chances
garantir a vaga, até porque tem 2 pontos de vantagem. Acho que vai ser um jogo em que os 2 times vão para cima para tentar garantir ali a vaga na final, outro a classificação com o bônus da vaga. Deve ser um jogo aberto, mas se tratando de Série C, pode ser um jogo horroroso também. O negócio é o seguinte, eu acho que se o Ituano já tivesse com a vaga na final, talvez as coisas seriam mais fáceis para o Botafogo. Porque daí o Ituano também não ia precisar fazer muita coisa, né? Já tô com a vaga na final, já subi, então tudo bem. Como essa vaga ela ainda está em aberto, eu não acho que o Ituano vai ser o time que vai querer deixar o Botafogo jogar tanto, amassar. O Ituano não vai entrar para perder esse jogo. E aí é onde está o problema pro Botafogo. Porque o empate, contando com a vitória do Criciúma, uma possível vitória do Criciúma, complica muito pro Botafogo. Porque o time tem o pior ataque da competição. Então, para depender do critério de gols marcados, né? Igual você falou mesmo, ganha quem marcar mais gols. Para o Botafogo subir, vai ser muito complicado. O time tem muita dificuldade de fazer gols. Então, por mais que o Botafogo esteja com 2 pontos à frente, no contexto geral dos confrontos, me parece que o Botafogo tem até um caminho um tanto quanto mais complicado. Claro que se o Criciúma não fizer a parte dele, aí tá tudo bem. O Botafogo pode até perder se o Criciúma empatar. Ok, não tem problema, aí fica fácil. Mas caso o Criciúma vença o jogo, acho que isso dificulta muito mais o caminho do Botafogo. Agora, Lucas, os jogos de domingo, dia 7, são os jogos do Grupo D, ambos às 16 horas. Eu acho que o confronto, não o mais importante, mas o confronto direto ali é esse Novo Horizontino e Manaus. Um jogo que tem os 2 com 6 pontos. Aí é simples, né? Quem vencer tá classificado, tem o acesso para a Série B. Em caso de empate, eles precisam que o Ipiranga não vença para o Novo Horizontino subir, porque o Novo Horizontino tem a vantagem, já que venceu 2 partidas, enquanto o Manaus venceu apenas uma. É confronto direto, né, Lucas? Quem quiser subir desses 2 vai ter que ganhar esse jogo de qualquer maneira. Uma partida que promete muito esse Novo Horizontino e Manaus, até também pela goleada que o Novo Horizontino levou fora de casa, né? Acho que foi um baque para a equipe, a gente já discutiu isso um pouco aqui no podcast, nas lives também que a gente faz toda terça-feira, lá no YouTube às 8h30. Então, acho que o Novo Horizontino está com o Manaus meio engasgado, né? Com certeza isso deve ser uma realidade ali. E o Novo Horizontino que podia ter conquistado essa vaga já na última rodada, né? Estava ganhando de 2-1, o time também teve chance de abrir um 2-0, perdeu o gol com o Cléo Silva na cara do gol sozinho, sem goleiro. Então acho que o Novo Horizontino ele tá vacilando, assim. Ele não foi um time que vacilou muito durante o campeonato, mas chegou agora para carimbar de vez a vaga e ele tem dado umas vaciladas que eu acho que não estavam sendo esperadas pelo Léo Condé, né, o técnico do Novo Horizontino. O Manaus, por outro lado, o time começou muito bem essa segunda fase e até a galera chegou a reclamar da gente, né? Falando que a gente subestimou um pouco o Manaus e tal. Só que o Manaus, depois disso, não apareceu, né? Foram 3 empates e uma derrota até aqui. Então, acho que o Manaus ele vacilou muito, começou muito bem. Tem momentos muito bons durante a partida. Geralmente o primeiro tempo do Manaus dentro de casa é sempre muito bom. Mas o time, como um todo, não tem conseguido manter o resultado, né? Geralmente abre e toma empate. E contra o Novo Horizontino, é bom lembrar também que o Novo Horizontino perdeu a última partida para o Tombense dentro de casa, mas o Novo Horizontino é o time que até essa derrota contra o Tombense, que foi na rodada 4, por 1-0, o Novo Horizontino nem gol dentro de casa tinha tomado. Então, além de tudo, é um confronto extremamente difícil para o Manaus. Não estou dizendo que não dá, claro que dá, o time meteu 5 no primeiro jogo.
Mas é um confronto extremamente complicado. Novo Horizontino do seu lado, precisando fazer aquilo que mais sabe, né? Não tomar gol, ganhar por 0-0 e tá ótimo. Tô classificado aqui. Então, assim, é o confronto diretaço, só que os dois times têm que ficar de olhos, né? Só que os dois times têm que ficar espertos, porque não vai que dá um empate, num possível empate, aí eles abrem brecha pro Ipiranga também. Mas falando em Ipiranga, enfrenta o Tombense no Almeidão de Tombos. Então é Tombense e Ipiranga no mesmo horário, 16 horas. O jogo, eu não vou dizer que não vale nada esse jogo pro Tombense, porque todo jogo vale alguma coisa. É o time que passou 100% fora de casa, mas não venceu uma partida dentro de casa. Então é a chance do time ir para a final vencendo um jogo com a sua torcida dentro do Almeidão. Já pro Ipiranga vale a vida. Precisa, antes de pensar no outro resultado, precisa vencer esse jogo. Caso queira o acesso. É difícil pro Ipiranga, Lucas. Não, mas já foi muito, muito, muito mais difícil do que agora. O Ipiranga, 2 rodadas atrás, estava praticamente eliminado, né? Ele voltou para a briga depois dessa vitória contra o Novo Horizontino por 3-2, uma vitória onde o time mostrou que não está rendido, né? O time mostrou que ainda tem alguma coisa ali. Por mais que esse futebol todo que o Ipiranga tinha mostrado tenha desaparecido durante essa segunda fase inteira. Né? O time não consegue jogar bem o jogo inteiro, pelo menos por um jogo, não consegue. Aliás, em muitos jogos o time não conseguiu jogar bem em momento algum. Né? Mas assim, é igual, acho que Criciúma e Paysandu. A gente tem, claro, né, as devidas proporções. O Paysandu eliminado, Tombense já na final. Mas a gente tem um time que está muito mais concentrado agora para a final, está muito mais concentrado agora em já pensar o ano de 2022, claro, pensando na final também, do que propriamente pensando tanto assim nesse jogo contra o Ipiranga. A vida e morte é só para o Ipiranga. Para o Tombense é um jogo quase que, não vou falar que é jogo treino, porque parece que eu estou diminuindo. Não é que é um jogo treino de não valer nada, mas porque se perder não implica em nada na vaga, não implica em nada na final, então não tem uma consequência tão séria. Talvez o time perca um pouco de confiança, enfim, entre outros quesitos, mas não tem nenhuma implicação prática tão grande, diferente do Ipiranga, que precisa ganhar de qualquer jeito. O empate do Ipiranga já realmente mela tudo, né? Mela tudo porque o Novo Horizontino, por exemplo, tem 2 vitórias. Então, por si só, não tem como. Mas é aquilo, o Ipiranga vivendo uma situação, inclusive, muito parecida com o ano passado, né? Quando jogou contra o Paysandu e estava esperando ali o resultado de Remo e Londrina. E o time estava subindo, acho que até os 47, 48, 44. Enfim, já eram os acréscimos. Acho que. E o Londrina acabou fazendo um gol, né? Um gol contra, na verdade, do Remo. E aí acabou que o Ipiranga ficou de fora. Muito mais pelos erros cometidos durante a segunda fase do que propriamente dito por esse resultado. E acho que se o Ipiranga novamente for eliminado da Série C, né, não acabar subindo, continuar na Série C do ano que vem, novamente é muito mais por uma questão de erros cometidos nessa segunda fase, uma falta de futebol de um time que vinha muito bem e simplesmente parece que desencaixou, do que o resultado desse último jogo, que é basicamente uma consequência de tudo que aconteceu. Lucas, agora aquele momento que todo mundo espera, que são os nossos palpites. Mas antes, aconteceu uma coisa que poucos esperavam, né? Um tal de pé frio. Falaram que ele era pé frio, que não vai ser uma. Como que foi a última rodada? Pois é, eu vou falar primeiro do nosso convidado, né, do Nixon, inclusive um abraço para a galera do Toro Tático, sempre junto com a gente. Nixon foi melhor que a gente, inclusive, né? Acertou 2 palpites de 4, aproveitamento de 50%. Enquanto a gente foi mal, né? Cada um acertou um palpite, você com 75, eu com 72. Aquela coisa, né? Eu tenho que acertar um a mais que você nessa rodada, senão aí acabou para mim esse ano, pelo menos. E como a gente já falou o horário do jogo, a gente só vai falar o nosso
nosso palpite. Paysandu e Criciúma, Lucas. Acho que dá empate. Então você acha que o Criciúma não sobe. Mas eu vou de Criciúma. Ituano e Botafogo, Lucas. Eu acho que dá Ituano. Esse eu vou de... Eu ia usar falando Botafogo, mas eu acho que dá Ituano. Não confio tanto no Belo. Mas Novo Horizontino e Manaus eu acho que dá empate. Novo Horizontino e Manaus, eu acho que dá Novo Horizontino. Tombense e Ipiranga, eu acho que dá empate também. Eu também acho que tem cara de empate. Você acha que o Botafogo passa e o Ituano vai para a final? Eu acho que o Ituano vai para a final e o Clima passa. E ambos achamos que o Horizontino fica com essa segunda vaga. Por meios diferentes, mas eu acho que é com isso. a mesma vaga. Agora, ô Lucas, porque não é só a gente, né? A gente quer saber a opinião de quem escuta a gente. É óbvio. Por favor, então, comentem. Você que tá no Spotify, vai lá na comunidade, comenta pra gente quem você acha que luta as duas vagas. Não adianta comentar também esse Ituano, porque a gente já sabe que subiu. A gente quer os outros dois. E você que tá no YouTube também, deixa no comentário ali os dois times que vão subir. E também não vem falar Paysandu, porque a gente sabe que não tem como. Né? E a gente não tá perguntando no ano que vem. Só desse ano. Lucas, considerações finais. Você quer já adiantar quem vai ser o campeão? Que quer deixar para depois? Eu vou deixar para depois. Mas se você quiser falar agora, é por sua conta e risco. Não, pô. Se você vai murar, eu vou murar também. Esse é o podcast onde ou todo mundo se complica ou ninguém se complica. Sozinho, eu não vou me complicar, não. Muito bem. O Lucas, que garantiu que teria o palpite de campeão dele no podcast, está arregando. Lucas, eu deixo aqui o meu abraço. Foi muito bom participar com você dessa segunda fase. Segunda fase só ano que vem, porque de agora em diante é só a final e não temos mais jogos da segunda fase. Mas o VAR continua. O VAR segue firme aí, Celso. Pelo menos o nosso. Segue, inclusive, fazendo mais bonito que o VAR da CBF, não vou mentir. Bom, final de segunda fase, né? Foi boa, pô. Depois a gente vai fazer um programa, obviamente, fazendo um balanço sobre essa segunda fase, mas eu gostei. Eu acho que tivemos bons momentos. Deixar um abraço para todo mundo que escutou a gente. Né? Pedir para a galera divulgar mais o nosso trabalho, compartilhar com o povo, ajudar a gente financeiramente, se puder, claro, dentro do nosso programa de apoio ou com o Pix. E é isso, vamos ficando por aqui nessa segunda fase, mas a gente ainda tem que falar das finais e, claro, o Vida Longa ao VAR, a gente segue aí, com certeza. A nossa programação de férias que a gente está montando vai ser bem interessante, então continue com a gente. Mesmo quem subir pode continuar com a gente, porque de qualquer jeito a Série C continua sendo a melhor divisão de todas, isso é um fato. É isso aí, Lucas. Um abraço para quem escutou a gente até aqui e até semana que vem.